Crise de ansiedade e crise de pânico. Quais os sintomas? Se você passa por esses sintomas, então preste muita atenção para conseguir aliviar. E se você conhece alguém que sofre com crises de ansiedade ou síndrome de pânico, encaminhe esse vídeo, compartilhe. Você pode ajudar outra pessoa. Olá! Eu sou o palestrante e escritor Fábio Fernandes e gostaria que você aprendesse um pouco mais sobre seu cérebro para ter uma qualidade de vida melhor. Preste atenção então nesses sintomas que eu vou lhe mostrar. Este é um cérebro, não está muito bem desenhado, mas é um cérebro que dá para perceber como nós temos no nosso interior do nosso crânio. Veja bem, o cérebro ele possui algumas partes. E geralmente, quando a pessoa fica muito ansiosa, é ativada uma glândula aqui no meio que pode fazer com que produza outros hormônios e pode causar uma aceleração no seu interior, causando um sintoma de ansiedade, um sintoma incômodo no corpo ou até aquele síndrome de pânico que pode levar você até ir no hospital desesperado achando que vai morrer do infarto, do miocárdio, e algo que incomoda muito. Então, quando você tem uma ameaça no cérebro, ou uma ameaça real ou potencial, tipo, você está num lugar que está escuro, você está com medo de ter alguma coisa no escuro, isso gera já um certo medo em você. Então, é uma ameaça em potencial, às vezes não tem nada no escuro, mas você está com medo. Se de repente você está esperando uma ligação da sua mãe, e sua mãe foi viajar e não te liga, você começa a ficar preocupado achando que ela sofreu um acidente. Então, uma ameaça também faz com que essa parte do cérebro chamada amígdala o organismo, na verdade uma glândula chamada suprarrenal, produza dois hormônios, o cortisol e a adrenalina. E esse hormônio, um chamado cortisol, e o outro adrenalina, faz com que seu organismo modifique os sintomas dele e você fique mais acelerado, que eu vou explicar numa outra parte do vídeo. Então, a adrenalina e o cortisol, a princípio, são hormônios benéficos para uma reação de ameaça, porque na reação de ameaça você tem que enfrentar ou fugir. Então, uma reação de fuga ou de luta. Se vem um cachorro na sua direção bravo, ou você luta com ele, ou você sai correndo dele. É a ameaça causa um sentimento de fuga ou de luta, causado por esses dois hormônios. Quando a amígdala percebe a situação de ameaça, seu cérebro faz com que essa glândula faça a suprarrenal, que é uma glândula perto do rim, próximo ao rim, produz adrenalina e o cortisol. Então, quais os sintomas da adrenalina e do cortisol que eu vou explicar no próximo flip chart aqui, na próxima folha. Mas o importante é você saber que é uma reação de fuga ou de luta, que você vai enfrentar ou fugir. Então, tudo isso ocorre quando você percebe uma situação de ameaça. E o que ocorre no seu corpo? Quais os sintomas? É isso que nós vamos ver agora. Observe, quando você produz esse neurotransmissor ou esse hormônio que a suprarrenal produz, o cortisol ou a adrenalina, ele pode causar vários incômodos no seu corpo, tá? Que são para te defender naquela situação. No cérebro, o que pode causar no cérebro? O cérebro começa a ficar mais atento à reação de perigo. Então você perde a concentração do que você estava estudando numa prova. Se você for professor, você não consegue concentrar na sua aula, porque você recebeu uma ligação e às vezes pode ser do seu filho que está doente em casa. Então teu cérebro começa a ficar mais atento à situação de perigo, em potencial ou real. Então ele começa a ficar focado no perigo e acaba esquecendo das outras coisas que você está fazendo. Você desconcentra. Então isso cai seu rendimento no trabalho, cai seu rendimento na sua vida, você desfoca dos seus objetivos.
Tudo porque aquela ameaça de perigo faz com que seu cérebro fique mais atento àquela situação, para se defender, é claro. E o que ocorre também no pulmão? Sua respiração começa a ficar mais acelerada, mais ofegante. Quando você está preocupado, com medo de uma situação, você começa a respirar mais ofegante. Essa respiração ofegante pode fazer alcalinizar ou acidificar seu sangue, dependendo de como você respira. Quando você respira ofegante, você muda o pH do sangue. Isso faz com que tenham sintomas negativos no seu corpo. Sua mão começa a formigar, às vezes sua boca formiga, dá uma sensação de despersonalização. Você parece que sai fora do corpo, às vezes você não reconhece a outra pessoa, não reconhece você mesmo. Isso causa muito incômodo. Isso você fica com medo dessa situação, porque você começa a respirar ofegante e você causa uma hiperventilação. Isso é chamado. E causa esse sintoma de formigamento, uma sensação ruim no corpo, parece que você vai desmaiar, às vezes pode até desmaiar, mas é difícil, tá? Mas isso é causado devido à adrenalina, que é para você respirar mais, para você ter oxigênio para atacar aquela ameaça ou fugir. E o que ocorre nos seus músculos? Nos seus músculos ocorre um fluxo de sangue maior para aquela região muscular. Por que isso? Para você ter força para correr ou para enfrentar aquele cachorro bravo, né? Então vai mais músculo, vai mais sangue para os seus músculos e sai o sangue da sua pele. Então sua pele fica fria, pálida e aumenta o sangue nos seus músculos. Isso também aumenta a temperatura corporal. Por que aumenta a temperatura corporal? Porque o sangue circula mais rápido, o seu coração acaba batendo mais rápido, você respira mais rápido, acelerando todo o seu ritmo cardíaco respiratório. Isso faz aumentar a sua temperatura corporal. Então faz você suar, e às vezes suar frio, porque sua pele está fria, sai o sangue da pele para ir para os músculos, sua pele fica fria e seu corpo fica quente. Então você acaba a suar mais para resfriar mesmo o seu corpo, é uma defesa do seu corpo nesse momento. O que ocorre também? Sua boca começa a secar, então seca toda a sua saliva e acaba paralisando alguns órgãos. Sua digestão fica dificultada, o intestino fica meio paralisado, então às vezes pode dar uma descarga de adrenalina no intestino e você ter uma desinteria na hora. E também depois você fica com constipação intestinal, mas na hora do medo, na hora do síndrome de pânico, na hora daquela ansiedade forte, você pode ter uma descarga de adrenalina e seu intestino acaba soltando, né? Você tem uma diarreia e depois o intestino preso. E também o que ocorre no seu coração, outro sintoma causado pela adrenalina e pelo cortisol também. O seu coração começa a ter palpitações, ele bate mais rápido mesmo. Tudo isso porque aumenta a respiração, aumenta os batimentos cardíacos, tudo para mandar mais sangue para os músculos. Tudo isso faz com que você sinta mal. Você parece que vai ter um ataque cardíaco. Então, geralmente, a pessoa tem um síndrome de pânico ou uma ansiedade forte devido a um medo, uma ameaça, ela passa mal mesmo. Só que é importante saber que isso não dura muito, no máximo 30 minutos. Então, isso é passageiro e você não vai ter um ataque cardíaco. Só que parece que você vai sofrer algum ataque cardíaco, parece que você vai morrer. Então, dá um desespero muito grande, mas isso passa. E não pode concentrar muito. Se você concentra muito tentando aliviar esses sintomas, aí que o sintoma aumenta a tua ansiedade, certo? Então, isso não mata, isso é uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Se você entender isso que vai passar, você fica mais tranquilo e é mais fácil passar, né? Tem uma maneira de aliviar também esse sintoma da hiperventilação, que acaba dando formigamento nas mãos, você fica com a mão formigando. Então você tem que respirar, às vezes, dentro de um saquinho de papel. Quando você respira dentro de um saquinho de papel, você aumenta o CO2 do sangue. Isso faz com que pare aquele sintoma de formigamento. É uma saída, é claro que se a pessoa não tiver muito segurança na hora de fazer isso, pode deixar ansiosa, mais ansiosa ainda. Então, se tiver uma pessoa do lado instruída, uma pessoa, um médico, um enfermeiro, sabe se a pessoa respirar dentro de um saquinho de papel, respirar aquele CO2, vai passar o formigamento na boca, nas mãos, vai aliviar um pouquinho o sintoma também, que acaba deixando a pessoa mais nervosa, os sintomas.
Outra coisa que incomoda muito é a bexiga pode ser alterada pelo excesso de adrenalina, porque isso é uma resposta imediata do cérebro. Tem a sensação de ameaça, aquela glândula lá no cérebro, né, que é um cérebro mais primitivo, ela faz com que a suprarrenal produza adrenalina e é tudo rápido isso, é instantâneo. E aí a bexiga, ou você tem vontade de urinar toda hora, né, parece que dá uma vontade, mesmo que você não tiver nada na bexiga, nada de urina na bexiga, dá uma vontade de urinar toda hora. Então a pessoa fica ansiosa antes de uma palestra, antes de dar uma primeira aula. Então um professor, às vezes, numa situação difícil, vai numa reunião e ele vai ter que falar alguma coisa, ele tem vontade, às vezes, de fazer xixi toda hora. Por quê? Por causa da adrenalina, que acaba acelerando ele e acaba acarretando todos esses sintomas. Então, o que nós devemos fazer neste momento? Tem maneiras de aliviar isso, né? A respiração, se for feita lentamente, suave, pode ajudar. Claro que tem outras técnicas que você pode aprender a relaxar também. Tudo isso vai ajudar nesse processo seu de melhorar. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo serviu para alguma coisa para você, o que você pode fazer de hoje em diante? Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para pessoas que precisam aprender um pouco mais sobre o funcionamento do cérebro e eu vou ensinar algumas técnicas de relaxamento, mindfulness, algumas técnicas que podem aliviar esse sintoma também. Então, se você gostou desse vídeo, se esse vídeo fez alguma diferença na sua vida, compartilhe, curta e também se inscreva nesse canal para você aprender novas técnicas para aliviar a ansiedade, a tensão nervosa e esses sintomas tão indesejáveis que atrapalham a sua vida. Às vezes você fica com medo de uma viagem, nem dorme direito, tem insônia, dor de barriga, dor de estômago. Tudo isso é causado pela essa adrenalina que é produzida pela sua suprarrenal diante de uma ameaça. Então, tem como melhorar a sua vida. Às vezes, sem medicamentos, isso é importante, mas, claro, se você não consegue lidar sozinho com isso, com as técnicas que eu vou apresentar nos outros vídeos, técnicas de relaxamento, técnicas de meditação, técnicas de mindfulness, se você não conseguir aprender essas técnicas e colocá-las em prática, consulte seu médico. Consulte um psiquiatra que ele vai te passar, às vezes, um medicamento que vai te ajudar nesse processo. Às vezes um antidepressivo. Tem pessoas que tomam benzodiazepínicos, que podem aliviar os sintomas na hora, mas depois ele acaba não curando essa ansiedade nem esse tipo de pânico. Então, às vezes você fala, sua mãe toma um diazepam, bromazepam, clonazepam, Rivotril. Tudo isso pode ajudar momentaneamente naquela crise, mas não vai curá-la. Então é preciso aprender técnicas de relaxamento, de meditação, né, de terapia comportamental, cognitiva. Tudo isso vai ajudar no seu processo de crescimento. Essa é a maneira que a gente tem para evoluir na vida, aprendendo com as dificuldades, aprendendo com os problemas, aprendendo com os erros, interpretando uma situação não como uma ameaça tão grande, porque tem pessoas que ficam, qualquer coisa é ameaça. Não me ligaram é ameaça, ou me ligaram já é uma ameaça, fica preocupado com tudo na vida. O cachorrinho está com uma coisa assim, já é uma ameaça, acho que ele vai morrer, né? Tudo é uma ameaça. Vai fazer uma viagem, já fica preocupado, já é uma ameaça. Então, essa constante produção de adrenalina, que acha que tudo é uma ameaça, gera um estresse muito grande, gera uma sobrecarga no seu organismo, um gasto de energia muito grande. E ninguém aguenta viver assim. Se você está passando por isso, esse é o momento de aprender técnicas para melhorar isso e também é o momento, às vezes, de você ir no seu médico, no seu psiquiatra, para ele passar um medicamento que pode te ajudar nesse processo. São antidepressivos que ajudam muito nesse processo. Hoje em dia tem uma classe de antidepressivos muito seguros, né, que podem ajudar nisso. No começo, ele tem uma fase de adaptação. Quando você começa a tomar, tem mais efeitos colaterais, mas depois de 2 semanas começa a passar esses efeitos colaterais e começa a melhorar muito a sua qualidade de vida. Então, se você gostou dos vídeos, lembre-se, curta, compartilhe e se inscreva nesse canal. Se você é professor, educador, este é o momento de se cuidar. Eu também realizo essas palestras ensinando qualidade de vida para o educador, para o professor, porque é uma profissão muito estressante. E se você às vezes está em outra profissão que também é estressante,
Você precisa aprender a lidar com esse estresse, com essa ansiedade, para não adoecer, porque essa forma vai cair no seu rendimento. Se você tem estresse constante, você vai cair o seu rendimento no trabalho, vai cair sua produtividade, vai piorar sua qualidade de vida, você vai ter noites de insônia, vai ter dor no estômago, síndrome de colo irritável, essa ansiedade generalizada que atrapalha muito a sua vida e às vezes você não sabe lidar com ela. Então procure um médico, um profissional competente que pode te ajudar nesse processo. E conte comigo para receber mais vídeos e você melhorar de vida. Meu muito obrigado e até uma próxima. Obrigado.